Vocês vão poder conhecer agora um kibutz típico, um kibutz de brasileiros em Israel. E essa região aqui já é uma região praticamente histórica, porque no ano de 130 houve uma resistência aos romanos, fazendo nesta região uma concentração de judeus que professavam a sua religião e com uma tradição. Sempre que se fazia uma circuncisão de uma criança, proibida pelos romanos, se acendia uma tocha para avisar a todos que estava sendo feito aqui o nascimento de mais um judeu dentro da religião proibida. Então ali em cima vocês vão poder ver uma antiga tocha da criação desse kibutz em 47, que manteve a tradição que é mantida até hoje. Aqui quando nasce uma criança, se acende um óleo ali em cima. A tradição marca até o nome do kibutz. Brohayel quer dizer seleção de soldados. E foi com esse espírito que judeus egípcios fundaram em 1947 esse kibutz para garantir a existência do Estado de Israel. A partir de 1952, os brasileiros foram chegando, atraídos pela ideia de uma vida em comum, pela possibilidade de pôr em prática o socialismo com que tanto sonhavam. Como é que funciona essa ideia do kibutz tão famosa no mundo inteiro, essa comunidade? Parece que nem dinheiro rola por aqui, né? Como é que é isso? Vamos colocar nesses termos. Kibutz pode ser considerado uma comunidade em que se preocupa em dar igualdade de direitos e oportunidades a todos que hoje aqui vivem. Com relação ao que você chega e diz dinheiro, não que nós vivamos uma época em que se trocam as coisas ou algo no gênero. Existe um valor monetário, não existe circulação monetária no kibutz, porque é tudo feito através de orçamentos. Existem orçamentos para todas as necessidades individuais de cada um. E com isso se vive dentro do kibutz. Ou seja, todos ganham a mesma coisa? Todos ganham a mesma coisa, logicamente de acordo com a necessidade de cada um. É evidente que um indivíduo solteiro não vai ganhar o mesmo que uma família com filhos. E assim por diante. Tudo dentro de uma certa relatividade. Mas na hora que você vai com uma vendinha, né? Como está ali atrás, aquela vendinha ali atrás da gente, nesse momento você apenas tem registrado o que gastou. Você não precisa tirar o dinheiro. Todo fim de mês nós recebemos uma informação do centro de computação de todos os gastos efetuados durante o mês. Isso inclui desde a roupa comprada na loja, o sapato comprado na sapataria. Nós aqui no kibutz temos uma loja onde se vendem roupas, temos uma sapataria, temos a vendinha que você viu ali atrás, onde se vende Coca-Cola, chocolate, todo tipo de coisa, inclusive material gráfico, cadernos, enfim, necessidades escolares. E no fim do mês é feita uma conta geral de todos os gastos e é crédito e saldo, vamos colocar nesses termos. Como é que funciona essa divisão de trabalho? Ninguém faz corpo mole, todo mundo trabalha igual. Como é que é a pressão social de controle dentro da comunidade? Olha, você tocou num ponto bastante importante. O trabalho aqui vai muito de acordo com a vontade individual de cada um, logicamente visando uma necessidade global. Se colocam opções para cada um dos membros do kibutz e eles em si chegam e decidem onde eles querem chegar e trabalhar. Porém, acontecem casos de que a pessoa não se adapta muito ou tem problemas, ou como você próprio diz, chega e faz corpo mole. Pode acontecer um caso. E aí existe o fator que se chama pressão social. Como em toda e qualquer sociedade fechada, a pressão social, ou seja, o contexto obriga as pessoas a chegarem a se comportarem de uma determinada maneira relativa à aceitação geral. Agora, esse controle é feito por uma Assembleia Geral de todos, porque todos são igualmente membros do kibutz, não é isso? E que se elegem os dirigentes. Exatamente. E até certo ponto a pressão se exerce por aí, né? No kibutz, o órgão máximo, vamos colocar assim, o órgão soberano do kibutz é a Assembleia Geral, que se reúne uma vez por semana, onde são decididos os assuntos que podem ser considerados mais simples, os mais não importantes até os mais importantes. E dessa Assembleia Geral são eleitos os cargos do kibutz. A gente pode colocar nesses termos. Cargos efetivos do kibutz nós temos, em ordem de grandeza, o secretário-geral, que cuida de toda a parte sociopolítica do kibutz. A gente tem o diretor de produção,
que é o indivíduo que vai cuidar de toda a parte econômica, financeira do kibbutz, e você tem o tesoureiro, que vai cuidar de toda a parte financeira. Agora, fora isso, existem várias comissões coordenando e ajudando o trabalho diretivo. Exato, porque existe um apoio, uma interligação geral em todas essas comissões, porque o kibbutz ele envolve toda uma vida, toda uma natureza, se assim se pode colocar Você, coisa. por exemplo, é de que comissão? Porque você é um advogado que virou serralheiro, e qual é a tua comissão, teu controle aqui? Vamos colocar as coisas nesses termos. Eu cheguei, estudei Direito, vim para o kibbutz, e dentre as opções que chegaram e me colocaram, foi chegar e trabalhar na parte de cítricos e depois, algum tempo, serralheiro. Hoje em dia, eu estudo eletrônica, que é onde que eu senti mais interesse em chegar e continuar a minha vida em termos de estudos. E na parte de comissões, na parte de trabalho, como se diz, um trabalho extra o verdadeiro trabalho comunitário. O verdadeiro trabalho comunitário, vamos colocar nesses termos, eu participo da comissão orçamentária. As ideias de igualdade e aventura marcavam os primeiros desbravadores de Israel bem no início do século. O primeiro kibbutz, em 1909, mostrou que era possível dominar dificuldades de clima e solo, que era possível vencer a malária e criar condições para a formação de um Estado judeu exatamente onde haviam vivido os antepassados. Uma nova vida podia nascer no deserto. A experiência dos kibbutzim foi fundamental para a criação de modernas técnicas agrícolas em Israel. Junto com os moshavim, uma espécie de cooperativa de pequenos produtores, os kibbutzim ainda hoje respondem por mais de 70% de toda a produção de Israel. Os sistemas de irrigação, com águas que vêm de quilômetros de distância, estão presentes em praticamente todos os 300 kibbutzim do país. Os moshavim chegam a quase 400, com praticamente o mesmo número de habitantes, pouco mais de 100 mil em cada tipo de vida comunitária. A diferença é que no kibbutz todos são donos de tudo. E Brohaio ainda é mais diferente, tem praticamente o dobro da média de habitantes de um kibbutz. A melhor maneira da gente conhecer mesmo o kibbutz é falando com as pessoas do kibbutz. Aqui nesse kibbutz brasileiro são 700 pessoas no kibbutz. 600 pessoas, entre homens, mulheres, crianças, são brasileiros ou filhos de brasileiros. Vamos conhecer indo direto para a vendinha, que me parece realmente o melhor lugar de conhecer, né, as pessoas. E nós vamos ver aqui como é que mesmo quem nasce aqui sabe falar português, porque o Brasil nunca é esquecido nesse local. Vamos tentar examinar aqui com as pessoas que estão na porta. A senhora, por favor, me entende? Não. Como está? Está bem? Gracias. A senhora é da onde? Es que espanhol no hablo, solo español. Onde é a senhora? De Colômbia. De Colômbia? Sim. Então, viu, demos azar aqui, mas vamos tentar outra vez. E quem que fala português aqui, hein? Tem alguém que fale português aí? Não. Alguém? Olha aqui, deixa eu ver. Isso aqui. Fala aqui com a gente, companheiro. De onde você é? Qual é o problema de vocês aí? De onde você é? Você é do Rio? Sou. Há quanto tempo você está aqui? 31. 31 anos? É. Pô, mas então você chegou quando? Vamos fazer as contas. 1957. Pô, chegou logo no início, foi em 52 que o pessoal começou a chegar, né? 52. Como é que você definiria para os brasileiros que estão lá, vendo você, o que é um kibbutz? Kibbutz é uma sociedade comunitária de judeus vindos do Brasil, tentando fazer uma agricultura modernizada. Como é que você se sente nessa vida comunitária, aqui na vendinha? Isso funciona bem mesmo? Funciona. Uma sociedade. E é melhor que viver na grande cidade? Você veio do Rio, lá Cada um com seu gosto. Você prefere mesmo? Estive também na cidade, então agora estou no kibbutz. E você acha que é a melhor solução? Nesse inteirinho é a melhor solução. Por que nesse terreno? Você acha que para o futuro não é a solução? A gente nunca sabe o que é o dia de amanhã. Então vamos ver aqui. Por enquanto passaram 31 anos. Pelo jeito você vai ficando, né? Vou ficando, não tem Bem, problema.
Tá, vamos dar uma sequência aqui, porque eu acho que eu dei azar mesmo. Logo no início eu não me dei bem, mas vamos ver, vai ter mais gente falando português, certamente por aqui. Até porque estavam todos olhando. Ah, esse aqui eu já sei quem é, olha aqui. Esse aqui eu tinha visto ele antes. É o Salvador, né, seu nome? Vem cá, como é que é essa vida comunitária aqui? Ele no início tinha sumido, apareceu. Ah, a gente aqui vive, como você já deve ter recebido explicações de muita gente, a gente vive numa comunidade meia brasileira, meia israeli, e continuamos trabalhando e fazendo... Mas como é que é viver em comunidade? Olha, você tá de criança aí. O homem aqui também cuida de criança, né? Você tá vendo, cara? Não é só lá no Brasil que tem esse negócio que não tem empregado. Aqui não tem mesmo Não empregado. tem? As pessoas dividem, fazem tudo? Dividem, minha mulher deve estar trabalhando e deixou as crianças na minha mão. Eu posso com isso agora. Então vai cuidar delas que eu vou ver o Então resto vai aqui. fundo. Tá? Deixa eu ver aqui. Quem mais vai falar português aqui comigo, hein? Você fala, não? Vou falar um pouco. Não sou brasileiro, mas falo um pouco. Por quê? Você não é brasileiro? Não. De onde você veio? Sou da Tunísia. Mas aprendeu a falar português aqui? É bom urbano aqui, né? Mas como é que você aprendeu? Por conviver com os brasileiros? 90% da população brasileira precisa estudar falar português, né? Sou casado com uma mulher brasileira também. Quer dizer, e o filho já é uma mistura, então, aqui... Tem 5 filhos. 5? Esse é o menor? Essa é E o que é o Brasil para você? Você não conhece, né? Nunca foi lá, mas vai ser a primeira vez, pode ser no ano que vem. Você pretende ir lá conhecer? Quer ver o Carnaval do Brasil, no Rio. Quer ver também a família da minha mulher. O que você acha que seja o Brasil? Você conhece só de ouvir falar? Para mim, o Brasil é o país mais bonito do mundo. Esse que está, a gente que está falando aqui. Só isso. Agora é ver para crer, né? Tem um ditado lá que diz que o negócio é ver. Sim, eu gosto muito do folclore brasileiro, a comida brasileira. A gente brasileira são muito quente também. Gosto da gente. Ok, obrigado. Bem, vamos ver se a gente acha mais gente. A senhora que está olhando para mim, a senhora é da onde? Uruguai. Do Uruguai? E como é que a senhora veio aqui para um kibutz de brasileiros? Meu Deus. Por ali a Tanore. Não, mas fala espanhol. Eu não seja, sei como se português. fala esse espanhol, já tem muitos anos aqui. Só está falando português? É, porque meu marido é brasileiro. Aqui quem não é brasileiro ou é casado com uma brasileira ou filho de brasileiro, quase, não? Não todos. Mas só tem brasileiros aqui no kibbutz, então não tem muita gente pra gente tentar pegar outra coisa. Tá, obrigado. Eu não quero que me... A senhora, por que não quer que filme? Não. Mas por quê? O que é? A senhora tem medo da câmera? Algum Não, problema, eu não quero nada, mas eu não gosto. Por quê? A gente não me filma que eu não gosto. Ah, mas agora já filmou. Ah, já filmou, A senhora- pronto. pronto, já filmou, acabou o tudo bem, problema. A tudo senhora bem. veio da onde aqui pro Kibbutz? É do Brasil, Mas há quanto tempo? 30 anos. Há 30 anos. Já voltou Então, pro já Brasil? voltei 2 vezes, estou muito satisfeita. O que é o Kibbutz, hein? O kibbutz é uma família unida, que a gente um ajuda o outro. E depende muito de quem se adapta, né? Isso não pode se obrigar ninguém a se adaptar, de pessoas que têm uma vida particular e gostam de ser em si. Para mim, eu estou muito satisfeita. Muito mesmo, estou contente aqui. Ganho os 30 anos, criei os filhos aqui. E realmente eu me encontrei. Mas parece que as pessoas aqui se sentem também como se estivessem no Brasil, né? Eu tô Se sente. vendo No kibbutz Brocário, sim. A gente se sente muito em casa aqui. Sente... Eu não posso dizer por outros, né? Eu digo por mim. Eu estou satisfeita. Isso é... Tá, ok, então pode seguir agora. Posso seguir? Pode, Obrigada. pode ir, vamos lá. A presença do Brasil aqui no Kibbutz é realmente total. Tanto que vocês estão vendo aí a ata original, assinada por Oswaldo Aranha, a ata que fez a divisão, a partilha da Palestina, que originou a criação mesmo do Estado de Israel. E o martelo com o qual ele dirigiu a sessão. Esses documentos estão aqui na Secretaria-Geral do Kibbutz. E o Jimico, que está aqui do meu lado, foi na época quem recebeu esses documentos da família Oswaldo Aranha. Jimico, agora a situação inverteu-se, né? Vocês estão representando praticamente a experiência do Estado de Israel em kibbutz, recebendo visitas de pessoas aqui para estudarem a organização de kibbutz aqui. Como é que foi isso? Que ponto chegou esse crescimento aqui? Exato, o kibbutz se desenvolveu e nós resolvemos, em determinado momento, criar o centro de estudos onde pudéssemos
transmitir um pouco de nossa experiência adquirida na construção desse sistema cooperativo para outros que possam usufruir das soluções encontradas aos problemas no campo agrícola, no campo do cooperativismo. E em nosso centro de estudos nós recebemos grupos de todas as partes do mundo, e muito da América do Sul, pelo fato, e muito do Brasil, que vêm estudar e ver e tirar e usufruir daquilo que nós podemos dar de nossa experiência. Pelo que você conhece do Brasil, você acha possível a reprodução desse tipo de experiência em solo brasileiro? Se houver a motivação exata e se houver o material humano com muita motivação para levar em frente esta ideia, assim como ela teve êxito aqui em Israel e em determinadas circunstâncias que eu não tenho certeza se podem ou não podem, mas se houverem as circunstâncias, se houver o elemento humano, se houver a motivação necessária, eu creio que possam fazer um tipo adequado à realidade brasileira. A origem do kibutz é tipicamente agrícola. E aqui no kibutz dos brasileiros, isso não podia estar menos importante, né, Otoka? Claro. Qual é a produção de vocês? O que é que se planta aqui? Nós temos os seguintes cultivos. Vamos começar assim pelo primeiro cultivo que foi feito, que foram os cítricos, e com trigo e alfafa. Depois, com a chegada nos anos 60 de irrigação, nós passamos a fazer cultivos como algodão, como cebola, batata, como milho. E hoje em dia nós deixamos de fazer cultivos como a cebola e a cenoura por questões econômicas e mantemos ainda a batata, o algodão, os cítricos, o abacate. Como vocês estão vendo aqui, nós temos um novo plantio vindo do Brasil, que é a jojoba, que ele foi iniciado há cerca de 2 anos atrás e que esse ano nós tivemos a primeira colheita. Pode-se dizer que esses cultivos são teoricamente com o intuito de exportação. Caso não passem no controle de qualidade da exportação, eles são utilizados no mercado interno. Tá, aí do ponto de vista de subsistência, vocês também plantam verduras e frutas para consumo do próprio kibutz, da comunidade? Em parte sim, mas a grande maioria nós compramos isso através de uma cooperativa. Existe um certo plantio como a alface, que nós vimos inclusive na parte da irrigação, onde houveram os esguichos, alface, esse tipo de coisa, é um pouco utilizado pelo kibutz. Mas a grande maioria, a intenção, também é a produção. E aqui passam todas as pessoas por todos os setores agrícolas? Há um certo rodízio ou especialização na parte agrícola? Como eu te falei já, o kibutz é uma sociedade bastante liberal. Nesse aspecto existe muito da intenção própria de cada um. Se existe a intenção do membro chegar e ser colocado para trabalhar no campo, ele vai ser colocado no campo. Agora, se ele chegar e decidir por opção um outro lugar, ele vai trabalhar em outro lugar. Logicamente, por esse fato existe uma certa rotatividade em todo esse processo, mas o que conta é a livre escolha. O Paulo é um gaúcho que exemplifica bem a questão do kibutz. Você fazia engenharia civil e hoje cuida de inseminação de vaca. Como é que foi essa mudança na tua vida, Paulo? Bom, é outro esquema de vida, né? Eu, no Brasil, estudava engenharia como qualquer um faz essa universidade. E aí cheguei aqui e descobri as vacas, né? E aí tô... Como bom gaúcho tem que gostar, né? Eu gosto mais dela no meio do pão mesmo. E aqui tem, né? No Brasil tá faltando um pouco de carne, mas aqui tem a vantagem. Aqui tem. De vez em quando vocês fazem até um churrasco aí, né? De vez em sempre. De vez em sempre. Vem cá, e a produção aqui de leite? Qual é o nível dessa produção? Olha, nós fechamos, o ano fecha em outubro, a gente fechou com 9 mil... Faltou 40 litros para fechar 10 mil litros por vaca. Por vaca? Por ano.
Isso dá uma produção de uns 2,5 milhões, 2,7 milhões por ano de litros. E esse nível de produção em relação à média de Israel, como é que pode ser considerado? Ó, a gente está entre os 15 primeiros kibbutzim, né, o plural de kibbutz, entre os 15 primeiros em Israel. Tem gente com bastante mais, tem gente que fechou com 10.100, tem com menos também. E o que você atribui assim, da vida comunitária de diferença na tua vida de 5 anos atrás? Ah, não tem nem comparação. É outro mundo. E nunca pensei que eu ia, né, morando em Porto Alegre, poder me dedicar a ser um agricultor, né? Ser um agricultor e também manter o mesmo nível de vida sem prejudicar em nada todo o meu nível de vida intelectual, cultural, e também permite trabalhar com vacas, né? E você está estudando o que agora? Estou estudando vacas. Quer dizer, largou a engenharia civil para pegar o animal aí? É, peguei mesmo. Está segurando o touro à unha? Não, nós temos um touro aqui que é ele que pega a gente a unha. Cuidar de vacas num kibutz exige mais estudo que coragem, porque a era do computador já chegou aos estábulos em Brohaio. É o computador quem controla a quantidade de comida e o leite produzido por cada vaca. Um transmissor no pescoço permite a identificação eletrônica dos animais. Tudo muito científico e racional, poupando o trabalho do homem e aumentando a produção. Até porque não pode existir desemprego no kibutz. Todos têm que trabalhar de alguma forma. Existe uma mecanização geral, por exemplo, os cultivos são praticamente feitos através de máquinas coletadoras mecânicas, independente de que os operadores dessas máquinas mecânicas trabalhem quantidades de horas, mas é um nível bastante, uma situação, como se diz, de conforto bastante aceitável, por fato de ar-condicionado, radiocomunicação, enfim, toda uma... E esse processo de irrigação está todo controlado por computador já? Exato. Existe um computador central que ele chega e coordena todas as aberturas e fechamentos das torneiras, ele controla também a parte de fertilização e chega ao ponto, por exemplo, de que existem ventos que vêm do deserto que ressecam demais o solo, e nós temos equipamentos que são chamados tensiômetros, que medem a umidade relativa no solo, e eles podem fazer o equipamento ser aberto através das medições desses tensiômetros. Inclusive também, se a temperatura se eleva demasiado, existem termômetros que abrem também, através do computador, os campos que sofrem a influência de diferenças de temperatura ou diferenças de umidade relativa no solo. O Eli aqui é o diretor do Centro Nervoso, o controle do kibutz. Eli, agora o kibutz, que era a marca da agricultura, já é a marca da tecnologia. Vocês estão, inclusive, exportando já o conhecimento aqui de computador. Como é que é isso? O que nós fazemos aqui é utilizar o computador em serviço da agricultura. A gente está desenvolvendo aqui pacotes de software relacionados com a agricultura. São pacotes de software relacionados, por exemplo, com o gado leiteiro, alimentação do gado leiteiro, gerenciamento de rebanho, irrigação, certo? O controle de frutas subtropicais como abacate, manga e outros tipos também. Temos software também para administração de oficinas mecânicas e toda uma série de organizações de vários tipos. Tá, como é que você consegue ver o kibutz saindo da agricultura originalmente, né, criado foi em 1909, e hoje chegar ao ponto de no kibutz já se gerar uma tecnologia de computador? Há muitos anos já que existe um processo de industrialização do kibutz em vários campos. Agora, essa industrialização é principalmente relacionada com a agricultura. Então, hoje em dia, a maior parte das indústrias nos kibbutzim são relacionadas com a agricultura, produtos e serviços agrícolas. Então, o que nós temos aqui é uma indústria que também é relacionada com a agricultura, mas é de alta tecnologia, porque são sistemas computarizados para tomada de decisões na agricultura. E se alguém tem dúvida da influência brasileira em Israel, a partir do kibutz, vai perdê-la toda agora. Porque não é só um kibutz modelo, não são só os exemplos de produção.
são também os exemplos de futebol e samba. É claro, a marca brasileira tinha que estar presente. E tem até um conjunto aqui dentro do Kibutz, que tem 3 representantes aqui do conjunto do lado da gente, né? O Marcos, que vulgarmente conhecido como Bacalhau, já estou entregando, né? O Salvador e o Natan, vulgo Pudim, né? Como é que é o nome do conjunto, Marcos? Leakat Brolheim, quer dizer, banda Brolheim, né, do lugar. E que vocês já gravaram vários discos, né? Como é que funciona o grupo? A gente, há uns 12 anos, mais ou menos, começou a tocar, assim, num contexto bem pequeno dentro do kibbutz, e pessoas que escutaram começaram a chamar a gente para tocar num outro kibbutz, numa festa e tal. E assim foi crescendo até que a gente fez um programa grande que chama Eretz Tropet Yafá, com uma porção de artistas de Israel que resolveram gravar músicas brasileiras traduzidas, né? Então a gente começou acompanhando e isso foi para diversos artistas aqui. Vocês hoje em dia não estão fazendo só versão, inclusive compõem também músicas. Hoje em dia a gente mudou, a gente chegou a um certo ponto que só mostrar a música brasileira não chegava. Quer dizer, a gente tinha coisa nossa que tem um pouco de Brasil por a gente ter nascido lá, ter crescido lá e trazido tudo com a gente para cá, né? Então, quando a gente compõe ou faz alguma coisa, sempre sai o ritmo brasileiro, né? A manha brasileira. Essa manha brasileira, Salvador, na hora do futebol também funciona, o pessoal? E na hora do futebol, quando eles olham que a gente é do Brasil, eles já tremem e a gente já sai com um ponto na frente. É difícil ele entender aquela jogadinha de corpo que ele não sabe ainda. Ele precisa aprender muito, esse pessoal de Israel. Mas essa vantagem se reflete em campo mesmo? Dá para levar adiante ou de vez em quando vocês perdem? De vez em quando a gente perde, mas a gente perde no tapa. No futebol é mais fácil ganhar. Por quê? O pessoal joga na canela? O pessoal aqui é meio durinho, O pessoal é meio... eles foram criados no exército, cara. A gente também foi pro exército, mas eles são mais durinhos que a gente. Jogo de cintura nenhuma, né? Nenhuma. Agora, quando a música toca, eles mexem, né? Eles acostumaram um pouco com o ritmo brasileiro e todo Israel em geral, eles gostam muito da música brasileira. Inclusive, vários artistas brasileiros que tiveram aqui em Israel, Agal, Jorge Ben, Djavan, Caetano, todos eles estiveram aqui. E eles tiveram, Gil, e tiveram muito sucesso aqui em Israel. Nós acompanhamos ele, inclusive o Jorge Ben esteve aqui no Kibutz, a gente fez uma pelada com o pessoal dele. Ele é chegado. Foi a maior pelada que teve, foi o Jorge Ben aqui no Kibutz, a gente jogou no time dele, é claro, né? Claro. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar pro pessoal, só que lá fora, para ficar um sonzinho melhor, né? Melhor. O que seria a música mais conhecida aqui de Israel numa versão de vocês, ok? Mais popular, vamos dizer. Isso aí. Tá legal. Vamos lá. A música é apenas uma das muitas atividades culturais e recreativas de um kibutz. Foi a constante integração entre os kibbutzim próximos que acabou dando fama e prestígio ao conjunto dos brasileiros. E a integração não é apenas cultural. Os kibbutzim de uma mesma região costumam se associar para resolver problemas comuns, como o do ensino do segundo grau e outras atividades que não seriam econômicas se realizadas por um kibutz isolado. Essas cenas, por exemplo, são da televisão de circuito interno do grupo Porta do Negev, que reúne os kibbutzim da região em que fica o Brohaio, uma região onde antes existia apenas o deserto do Negev. Em Israel, o problema mais sério é a água. As cotas limitadas e a Companhia Nacional Mekorot
que em hebraico significa fontes, nos controla a nível semanal, mensal e mesmo diário no verão, quando o consumo da água é mais sério. Por isso desenvolvemos em Israel sistemas de irrigação do tipo gotejadores, aspersores e a linha que caminha adiante, com a intenção de economizar e usar da forma mais apropriada cada metro cúbico que nos é muito caro. A tecnologia de irrigação atinge até os jardins do kibbutz. Na verdade, aqui são os jardins de um complexo fabril. E esse complexo fabril surgiu exatamente por causa da tecnologia, não foi isso, Tuca? Quer dizer, sobrou mão de obra e foi necessário criar novas fontes de trabalho, né? Evidentemente, o kibbutz já estava totalmente cultivado em suas áreas produtivas. E a única forma que foi encontrada para a evolução desse aspecto era a criação de fábricas. E dentre elas, como vocês veem aqui, foi utilizada a tecnologia de mantimentos congelados, que é uma fábrica onde a mão de obra é bem pequena, quase que inexpressiva. Trabalham dentro da linha de produção 6 pessoas. Porém, pessoas com mais idade que não poderiam trabalhar no campo. Exatamente, né? Que foi, o fator humano dentro da fábrica de um kibbutz é extremamente calculado. Como, por exemplo, índice de ruídos, fator de higiene em relação ao trabalho. Tem que chegar, se coloca muito o relacionamento, a adaptação da fábrica em relação ao tipo de população existente no kibbutz. Além, né, dessa questão de comidas congeladas, quais são as outras produções industriais de vocês? Nós temos outra fábrica que produz vegetais hidratados. Vamos colocar nesses termos. Existem essas sopas comerciais que são vendidas nos supermercados, onde tem esses quadradinhos de vegetais desidratados, esse tipo de material que é exportado. Nós temos outra fábrica de cerâmica artística e temos um centro de programação de dados. Tá. Do ponto de vista de futuro, se pretende ter novas produções industriais? Claro, evidente. E existe uma comissão de procura de novas fábricas e que o tema que está sendo procurado é dentro da eletrônica, ou seja, eletromecânica, alguma coisa nesse aspecto. Ou seja, a tecnologia cada vez mais frequentando o kibbutz. Exatamente, a alta tecnologia, high-tech. Mas apesar de todo o avanço tecnológico, determinadas atividades permanecem como sempre foram, repartidas igualmente entre todos. É o caso, por exemplo, da lavagem de bandejões do refeitório. Um rodízio garante a exata divisão do trabalho, embora os cozinheiros sejam sempre os mesmos para garantir a qualidade e o jeitinho brasileiro da comida. Até porque é na hora da comida, bem ao estilo brasileiro, que a família, a coletividade do kibbutz se encontra. Bem, pra gente ver um pouquinho aqui como é que é o Brasil, você esteve no Brasil recentemente, mas é nascido aqui, né? É nascido aqui. Acabei de voltar faz um mês que estou aqui. O que você achou do Brasil? Demais. O Brasil maravilhoso. Você tem pais brasileiros? Tem. E o que era antes de você visitar o Brasil para você? Só Brohai? Só um sonho, sabe? Longe, sabe? Porque todo mundo fala de Brasil aqui, né? E para nós é sempre um sonho, né? Você sempre pensa de Brasil, mas nunca sabe da coisa exata, né? E chegar lá foi que nem realizar um sonho, sabe? E para mim foi mais do que eu pensei. O que é que você esperava encontrar e o que é que você encontrou? Primeiro eu esperei encontrar meus amigos que são lá, né? E com eles conhecer o Brasil. E foi isso que eu fiz. Fui lá, encontrei meus amigos lá. E com eles fui passear em Brasil. O que é que lhe surpreendeu mais no Brasil? Algumas palavras você não entende em português. Ainda. O Brasil é outra terra, né? Tá tudo diferente do que aqui. Outra vida. Para mim foi tudo um grande surpresa. Tudo mesmo. Você se considera um pouco brasileiro mesmo? Afinal, sim, sabe? Porque todo mundo, que nem eu falei,
pensa, fala Viva Brasil aqui. Mas sem saber o que é, sabe? Hoje estou sentindo bem mais brasileiro. E você sendo filho do kibbutz? Sou. Como é que você definiria kibbutz para os brasileiros que vão estar vendo você ali? Kibbutz também, olha, é outra vida. Você não tem no mundo nada que nem isso, né? Não sei como explicar, mas uma coisa bem especial. Vida de agricultura que não tem a melhor agricultura, sabe, do mundo, com vida de israelenses, sabe, que não tem, vamos falar, não tem outras coisas que nem essa no mundo. Você nasceu aqui, pretende morrer no kibbutz também? Não sei, não estou pensando disso ainda, mas tem muito mais pela frente, mas acho que é a casa com certeza. A adaptação de jovens e crianças é um dos maiores orgulhos do kibbutz Brohaio. Os jovens costumam receber 1 ano de viagem ao exterior assim que acabam um longo serviço militar, que é de 3 anos para os homens e 2 para as mulheres. Brohaio tem um dos menores índices de evasão de todos os kibbutzim do país. Todos preferem voltar, acostumados que estão desde bem pequeninos ao meio em que vivem. As crianças, desde cedo, aprendem a dividir tarefas e responsabilidades num mini kibbutz especial. A partir dos 10 anos, passam a trabalhar 3 horas por dia. Miriam, como é que é a vida em comunidade das crianças aqui? Elas entram de manhã e saem de tarde, como é que é isso? Saem às 4 da tarde, chegam às 7 da manhã, tem todo dia, o dia inteiro atividades, e às 4 voltam para os pais. Sim, mas antes havia um problema, há uns 3 anos elas dormiam aqui. Isso foi um certo problema no kibbutz. Porque a ideia do kibbutz era que as crianças dormissem fora das casas para se socializar, como é que era isso? Não, era o comum dormir, os pais estavam, era outra ideologia. Agora chegaram a essa forma de dormir as crianças com os pais por, como é que eu vou dizer? Já está esquecendo a palavra em português, não? Quanto tempo você está aqui? Eu estou aqui 22 anos. Porque não era, como é que se diz? Ai, meu Deus do céu. Necessidade dos pais. Não é por uma ideologia que os filhos têm que dormir com os pais. Simplesmente era uma necessidade dos pais. Você já tem um filho de 10 anos hoje. Você sentia o quê com o seu filho não dormindo na sua casa? Porque isso é um costume bem brasileiro. Eu tenho de 15 também. Olha, quando eu cheguei aqui, as crianças não dormiam com a gente. Então, era um negócio que era comum. Então, mas era difícil. Era difícil muito mesmo, porque tive um filho que ele fugia de noite, no meio da chuva, e vinha para casa às 2 horas da manhã. Então, era difícil, e eu levantava e devolvia ele para sua casinha. Você acha que as crianças aceitavam bem esse processo de socialização ou preferiam mais as casas mesmo? O problema é dos pais, não são das crianças. Ainda não se fez nenhuma, não se chegou a nenhuma conclusão se crianças que dormiam com os pais, que estão dormindo com os pais, se tem menos problemas do que crianças que não dormiam com os pais. Não se chegou a nenhuma conclusão. Isso foi só necessidade dos pais. Agora, às vezes de dia, tem pai que passa por aqui, dá uma passadinha para ver filho? Claro. Eles podem chegar a qualquer hora que querem. Podem ver as crianças nas atividades. E... Não atrapalha em nada o processo de vocês aqui, né? Não atrapalha. Não atrapalha, porque vocês chegaram com máquina e tudo isso, mas se vocês chegassem sem nada, não ia atrapalhar, as crianças estão acostumadas. Um tanque é um tanque. A imagem da guerra, por mais que se possa suavizá-lo com a inocência infantil. Em Israel, área perturbada pela eterna ameaça de um conflito, a brincadeira ganha um tom especial na língua da terra em que estão nascendo esses descendentes de brasileiros. Esses pequenos israelenses que falam português em casa e hebraico na convivência com o mundo.
hiasuka, mueres vieruka, alken hiasuka, maya.